vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Então, hoje a nossa aula é sobre expressões algébricas e equações. É uma aula que ela vai ser usada tanto no nosso teste, que a gente vai ter essa semana, como também na prova que vai ter da primeira unidade. Então, vamos lá. Eu sou a professora Bianca e vamos começar a nossa aula. Então, a gente utiliza símbolos para representar várias coisas no nosso dia a dia. Quando a gente não quer falar alguma coisa, a gente geralmente utiliza símbolos. Porque economiza tempo, economiza espaço, é muito mais fácil e é mais intuitivo de você entender o que significa. Como, por exemplo, os emojis. O emoji, você vê uma carinha feliz, você vê que a pessoa está feliz, porque é um emojizinho de uma carinha feliz. Se a pessoa está com raiva, tem um emojizinho de raiva. Se a pessoa tá com sono, tem o emoji de sono. Se é um palhacinho, um foguete e por aí vai. Então, também na matemática a gente utiliza símbolos. Como, por exemplo, o símbolo das 4 operações aqui. Mais, menos, dividir e multiplicação, que são esses dois. Igual, mais ou menos e diferente. E também um outro símbolo que a gente utiliza em matemática são as letras. Letras para valores desconhecidos. Se a gente não sabe que número é aquele, a gente utiliza letras. Aqui tem um exemplo. Em certa pizzaria, a taxa de entrega é calculada da seguinte maneira. Um valor fixo de R$3 mais 1,25, R$1,25 por quilômetro de deslocamento. Então, a gente vai ter essa expressão aqui. O que significa cada coisa? O 3 é o nosso valor fixo, ok? O 3 é o nosso valor fixo, mais 1,25, que é o valor por quilômetro, multiplicado pela quantidade de quilômetros. Observe aqui que essa expressão, a gente tem o quê? A gente tem o 3, que ele vai estar somando o quê? 1,25, que multiplica a quantidade de quilômetros rodados. Ou seja, aqui pode ser 1 quilômetro, 2, 3, 4, 5,5 e por aí vai. Dependendo do valor de x, vai mudar o valor da nossa expressão. Isso tudo aqui é uma expressão algébrica. Então, o que é uma expressão algébrica? Expressão algébrica é toda expressão matemática em que há letras representando números. Essas letras são variáveis e elas podem assumir diferentes valores nas situações analisadas. Ou seja, a letra ela é uma variável. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode dar valores diferentes para ela. Ela pode variar, por isso que chama variável. Então, se a gente colocar um valor específico para aquele x, para aquele y, para aquela letra, a gente vai encontrar o valor numérico. O valor numérico é o resultado que você obtém depois de substituir a variável por algum número. E você faz as contas. Como no caso aqui, na situação da pizzaria, qual será o valor da taxa de entrega cujo deslocamento é de 8 km? Como é que a gente faz? A gente tem a nossa expressão algébrica e a gente vai calcular o valor numérico. Como é que a gente faz isso? A gente substitui. Aonde tem x, bota 8. No caso, a gente vai ter aqui 3 mais 1,25 vezes 8. Certo? Aqui 3 mais 1,25 vezes 8. A gente faz aqui 1,25 vezes 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. 8 vezes 1, 8. Mais 2, 10. Duas casinhas, tem depois da vírgula aqui em cima, eu vou dar aqui duas casinhas. Deu 10. Então, isso daqui vai dar 10. 3 mais 10, 13 reais. O que isso significa? Significa que quando o x for 8, o nosso valor numérico vai ser 13. Quando
o deslocamento for de 8 quilômetros, então a taxa vai ser de R$13. Ok? Como é que a gente chegou aqui? A gente substituiu o valor de x por um número. A gente encontrou um valor, que é o valor numérico dessa expressão, quando x for igual a 8. Se x for igual a 2, se x for igual a 3, igual a 5, igual a 7, o valor numérico vai mudar. Ok? Então, a gente tem aqui alguns exemplos de expressões algébricas. No caso, a gente tem aqui 3x mais 5y menos 7. A gente tem aqui as nossas variáveis. O x pode ter um valor e o y pode ter outro. A gente também tem aqui menos 2a mais 4 terços de b mais c. Ela tem as variáveis. Menos 5u mais 3w tem suas variáveis. 4x mais 2, que no caso só tem uma variável. E essa daqui também. 7m mais 5p mais 2, menos 2m mais 3p mais 4. Observe que essa daqui, ela tem as coisinhas repetidas. Concorda? A gente tem aqui o m e a gente tem aqui o p. E temos o número que está sozinho. Então, como é que a gente pode simplificar isso aqui? Será que é possível simplificar? Pronto. Primeiro que a gente vai fazer, a gente vai juntar os semelhantes. No caso aqui do m, a gente vai ter aqui 7m menos 2m. Eu estou juntando quem tem a carga da mesma letra para ficar um pertinho do outro. Aqui também, mais 5p mais 3p. E aqui, mais 2 mais 4. Ok? Observe que eu juntei aqui quem está com a mesma letra e também quem está sem letra nenhuma. Então, na matemática, a gente vai fazer, a gente vai juntar semelhante com semelhante. No caso, quem tem M, junta com M. Quem tem P, junta com P. E quem tem nada, junta com quem não tem nada. Certo? E agora, o que a gente vai fazer isso daqui? Observe que a gente tem aqui 7M menos 2M. Como é que a gente vai resolver isso aqui? A gente vai repetir o M, porque os dois estão carregando o M. E eu vou mexer com os números. 7 menos 2, 5. E aqui com P, a gente vai ter aqui, P vai repetir, porque os dois estão mexendo com P. 5 mais 3, 8. E com quem está o número sozinho? A gente faz aqui, só somar os dois. 2 mais 4, 6. Então, a gente vai ter aqui essa nossa expressão. 5m mais 8p mais 6. No caso, as duas expressões são equivalentes. Por quê? Porque elas representam a mesma situação. A diferença é que essa daqui de baixo, ela está simplificada. Se você tiver um valorzinho de m, você não precisa colocar ali duas vezes. Se tiver valorzinho de P, não precisa colocar duas vezes. Você já pode ir direto. Ok? Então, aqui temos os exemplos. Na primeira, considere a situação apresentada anteriormente e calcule o valor da taxa de entrega em um deslocamento de 10 km, 6 km e 4 km. Como é que a gente vai resolver isso daqui? A gente tem a nossa expressão aqui, que é 3 mais 1,25 vezes x. X são os meus quilômetros. Então, se aqui está falando de 10 quilômetros, eu vou substituir o 10 no lugar do x. Vai ficar 3 mais 1,25 vezes 10. Ok? Qualquer número multiplicado, ok? Eu vou repetir o 3. O 3 repete, porque eu vou mexer com ele depois. E eu vou fazer aqui a multiplicação. Primeiro eu multiplico para depois somar. Ok? Não vamos esquecer disso. Então,
1,25 vezes 10, a vírgula vai andar uma casinha para a direita. Vai ficar 12,5. 13 mais 12,5 vai dar 15. No caso, 15 reais. Vai ser a taxa de entrega quando o deslocamento for de 10 quilômetros. E aqui de 6 quilômetros, como é que a gente faz? A gente vai substituir o 6 no lugar do x. Então, vai ficar aqui 3 mais 1,25 vezes 6. Como é que eu resolvo isso daqui? Aí a gente bota aqui do lado. 1,25 vezes 6. 6 vezes 5 dá 30. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Duas casinhas, 7,50. Então, vai ser 3, eu vou repetir o 3, porque eu não mexi nele agora, mais o resto da multiplicação, 7,50. 3 mais 7,50 vai dar 10,50 reais. 10 reais e 50 centavos. E quando for 4 quilômetros? Mesma coisa, a gente substitui o 4 no lugar do x. Então, vai ser 3 mais 1,25 vezes 4. Ok? Então, a gente vai voltar aqui a nossa conta. 1,25 vezes 4. 4 vezes 5 dá 20. 4 vezes 2 dá 8. Com 2, 10. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Duas casinhas. Deu 5. Então, eu vou repetir o 3 e colocar o resultado da multiplicação. 5. 3 mais 5, 8 reais. Tranquilo, né? O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei o valor dos quilômetros e joguei na minha expressão numérica, no lugar do x. E aqui outro exemplo. Para cada item a seguir, escolha uma letra para indicar a variável e escreva uma expressão algébrica para representar. Então, a terça parte de um número. No caso, esse número, ele é a minha variável. Nesse caso aqui, eu posso chamar ele de x, por exemplo. A terça parte de um número. Então, ele vai ser o x dividido por 3. Por quê? Porque eu peguei um número qualquer, um número desconhecido, e dividi por 3. Quando eu dividir por 3, eu tenho a terça parte. Certo? O triplo de um número mais 7. Esse um número, ele é a nossa variável. O nosso valor desconhecido. Então, eu vou chamar aqui de m. Então, o triplo de um número. O triplo não é 3 vezes, então eu coloco aqui 3m. Porque tanto faz você colocar 3 vezes m como 3m. Mais 7. Mais 7. Pronto. Terminei. O dobro de um número. Um número, ele é desconhecido. Eu vou chamar aqui de y. O dobro é 2 vezes. Então, vai ser 2y. 2 vezes o y. E o quadrado de um número? Um número desconhecido, eu vou chamar ele de a. O quadrado de um número vai ser a ao quadrado. O que é a ao quadrado? É a vezes a. Para lembrar aqui, viu? Então, a vezes a que dá a ao quadrado. Certo? Pode ser tanto assim como no outro. E assim adiante. Então, agora que a gente já viu o que é expressão algébrica, vamos falar de sequências. Então, primeiro a gente vai observar essa construção com palitinhos. Que no caso aqui, em roxo, a gente tem a quantidade de palitos usados para fazer a construção. E em verde tem a quantidade de contorno de triângulos. No caso que a gente vai ter aqui, um triângulo foram usados 3 palitinhos. Em 2 triângulos, usaram 5. Em 3, usaram 7. Em 4 triângulos, usaram
9 palitinhos. E por aí vai adiante. Então, a quantidade de palitos necessária para fazer cada construção pode ser expressa por uma sequência numérica. Porque a gente pode ver aqui que vai vir um padrão nos próximos palitinhos, não é? De 3 para 5 aumentou 2, de 5 para 7 aumentou 2, de 7 para 9 aumentou 2. Então, a gente pegou aqui só o número. A gente tirou os palitinhos, a gente interessa agora o número da sequência, uma sequência numérica. E a gente tem o primeiro termo, o primeiro, que eu vou chamar de A1. Por que A1? Porque ele vai ser um termo da sequência, ele vai ser um número que está pertencendo dessa sequência. E o 1 é para indicar que ele é o primeiro. Só por isso mesmo. O 5, ele vai ser A2, porque ele é o segundo. O 7 é o A3. O 9 é A4. Então, a gente vai sempre indicar com A e o númerozinho que representa a sua posição na sequência. O 3 é o primeiro, então é 1. O 5 é o segundo, então é 2. O 7 é o terceiro, então é 3. O 9 é o quarto, então ele é A4. E a gente está colocando aqui quanto que vale cada um. No caso, A1 é igual a 3. A2 foi o primeiro que veio antes dele, mais 2, que é 5. A3 é o que veio antes, o 5 mais 2, que vai dar 7. A4 é o que veio antes dele, que é o 7 mais 2, então é 9. E se eu quiser achar o A5? Eu não tenho mais o desenho, como é que eu vou achar A5? Vai ser o A4 mais 2. Quem é o A4? É 9 mais 2. Então, 9 mais 2 vai ser 11. Então, a gente pode encontrar aqui um padrão. A gente vê que um número qualquer, um termo qualquer dessa sequência, ele vai ser quem veio antes dele. Esse N é para dizer que ele está na enésima posição, na oposição de número N, que é variável. Lembrando aqui de variável. Que vai ser igual a quem veio antes dele. N menos 1 é quem veio antes dele. Imediatamente quem veio antes. Se a gente está falando do 20, a gente vai pegar o 19. Se a gente está falando do 4, a gente vai pegar o 3. Se a gente está falando de 999, a gente vai pegar o 998. E somar 2. Certo? Com o primeiro termo sendo 3. É importante quando a gente tem a sequência assim, a gente identificar o primeiro termo para saber de onde é que vai começar essa contagem. Então, no caso aqui, como a gente está precisando usar sempre o que veio antes para poder seguir adiante na sequência, então essa sequência aqui ela é uma sequência recursiva. Recursiva porque você vai estar sempre voltando para o anterior para conseguir seguir adiante. Certo? E a gente pegou aqui a nossa sequência e observe que a gente vai ter um padrão que vai encontrar aqui. No caso, o primeiro termo é 3 e o segundo termo ele vai ser 3 mais 2, que é 5. Então, o A2 vai ser 3 mais 1 vezes 2, ok? Aqui é o 2 e aqui já ficou 1. O A3 ele vai ser o que veio antes mais 2. Quem é que veio antes? Não foi 5? Que é esse 3 mais 2? Adicionando 2, que vai dar 7. Então, o A3, ele vai valer 3 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2 não é 4? Então, 3 mais 4 vai dar 7. E o A4? O A4 vai ser o A3, que é no caso 3 mais 2 vezes 2. Por que eu botei 2 vezes 2 aqui? Porque a partir de agora vai ficar sempre repetindo 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 e por aí vai. Isso é tudo aqui mais 2, que vai dar 9. Então, o A4 ele vai ser 3 mais 3 vezes 2. Que no caso aqui a gente não tem aqui 3 vezes 2.
que vai dar 9. Porque 3 vezes 2 é 6, mais 3. E a gente vai ter aqui o A5, que ele vai ser o A4 mais 2. Então, vai ser isso tudo aqui. Não é que a gente viu que o A4 vai ser 3 mais 3 vezes 2, mais 2, que vai dar 11. Então, o A5 ele vai ser 3 mais 4 vezes 2. Porque se eu tenho aqui 3 vezes 2 e vou somar mais 2, então eu vou ter 4 vezes 2. E isso vai acontecer infinitamente. Então, a gente pode chegar aqui num padrão. A gente pode ver que o númerozinho que está aqui do lado do A, ele vai ser sempre um a mais do que está aqui dentro, na lei. Então, a gente pode dizer que um AN qualquer, ele vai ser igual a 3 mais a posição que ele está, menos 1. Tudo isso multiplicado por 2. Ok? Então, essa sequência, ela não depende do anterior para você chegar no próximo. Você pode simplesmente falar, eu quero o termo de número 100. Você já pode jogar isso daqui, que você vai achar quantos palitinhos vai usar na figura número 100 daquela sequência. E aí a gente vai simplificar essa sequência aqui. Como? Usando a propriedade da multiplicação. Então, vamos ter o quê? AN, que é igual a 3 mais N menos 1 vezes 2. É o que a gente tem aqui. É a mesma coisa, eu repeti só. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a propriedade do chuveirinho. Vou multiplicar o 2, que está multiplicando o que está lá dentro do parênteses, para depois somar com 3. Então, vai ter aqui, AN vai ser igual a 3, o 3 repete porque eu não estou mexendo nele, mais 2 vezes N, 2N. 2 vezes menos 1, menos 2. Por quê? Porque mais vezes menos vai dar menos. 1 vezes 2, 2. Então, a gente vai ter aqui, AN vai ser igual a 2N. A gente vai simplificar essa expressão. Como é que a gente faz? A gente junta aqui, a gente junta semelhante com semelhante. No caso 2N, não tem ninguém para somar com ele, não tem ninguém com N para somar com ele. Então, ele repete. Já o número que está sozinho, ele vai ter com quem mexer. Então, vou colocar aqui mais 3 menos 2. Porque aí eu vou trabalhar só com eles. Quem eu não mexo, eu só repito. Então, a N é igual a 2N. 3 menos 2, 1. Pronto. A N vai ser igual a 2N mais 1. Certo? Se você for aplicar isso aqui para qualquer termo da sequência, até quando o N for igual a 1, você vai achar a quantidade de palitos certinha. Ok? Quer um exemplo aqui, ó. Se a gente colocar aqui, por exemplo, A1, vai ser 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. A1 é 3. A2 seria igual a 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Que foi o que a gente encontrou aqui. E seguindo adiante. Então, se a gente quer encontrar aqui, por exemplo, o A6, quem é que vai vir depois do A5? A gente sabe que seria o 11 mais 2. Mas se não tivesse isso, como é que eu ia encontrar? Usando esse daqui. Eu teria aqui A6 vai ser 2 vezes 6, que eu vou substituir o N por 6. Então, 2 vezes 6 mais 1. 2 vezes 6 é 12, mais 1, 13. Se a gente pegasse o 11 do A5 e somasse 2, ia dar 13 também. E o A10? A gente teria que fazer o A7, A8, A9,
para finalmente chegar no A10. Tendo a sequência não recursiva, posso ir direto. Então, A10 vai ser igual a 2 vezes 10, porque eu vou repetir, mais 1. 2 vezes 10, 20, mais 1. 20 mais 1, 21. E o A25? A25 vai ser igual a 2 vezes 25 mais 1. 2 vezes 25, 50. Mais 1, 51. Viu que eu não precisei calcular cada termo para poder achar o A25, o A10 e o A6? Porque agora eu tenho a sequência não recursiva. Com a sequência não recursiva, eu posso encontrar qualquer termo da sequência sem precisar saber o anterior. Já quando ela é recursiva, eu preciso saber quem veio antes, para saber quem é que vai vir depois. Então, aqui um outro exemplo. A gente vai ter aqui a professora do 7º ano propôs aos alunos que escrevessem os 5 primeiros termos de uma sequência, obtida por AN é igual a AN menos 1 menos 4. Observe a resposta de 2 alunos. No caso dessa sequência, o que ela me diz? Ela me diz que o próximo termo vai ser quem veio antes menos 4. Então, vamos ver aqui. O Ulisses, ele começou do 14. Se ele fizer aqui menos 4, deu 10. Se ele fizer aqui menos 4, deu 6. Menos 4, deu 2. Menos 4, menos 2. E a Teresa? 5 para 5 menos 4, porque a sequência manda menos 4. Então, é 1. 1 menos 4, menos 3. Menos 3 menos 4 vai dar menos 7. Menos 7 menos 4 vai dar menos 11. Então, quando os alunos escreveram a sequência corretamente, a gente já viu que os dois, apesar de ter uma sequência diferente, com termos diferentes, eles seguem a mesma regra. Que o próximo vai ser quem veio antes, menos 4. Então, os dois estão certos. Ambos estão corretos. A diferença foi o primeiro termo que os dois tomaram. É possível escrever outra sequência obtida por essa expressão? Sim. Por quê? Porque, a depender do primeiro termo, a minha sequência vai ser diferente. Pois a professora não estipulou um a 1, que no caso é o nosso primeiro termo. Ela não deu um ponto de partida. Então, cada um faz o seu ponto de partida e as sequências vão ser diferentes. Apesar delas serem equivalentes, porque elas representam a mesma lei. Certo? Então é isso, gente. Obrigada por te ter aqui. Eu sei que a aula foi longa porque o assunto é grande. Eu não podia deixar dividir ela em 2 partes, porque o tempo é curto e a gente precisa já fazer o nosso teste. Então, leia o texto do livro, faça a atividade, estude. Eu vou deixar a atividade certinha com vocês, estudem. Não deixe de fazer atividade. Qualquer dúvida, pode falar comigo. E se cuide, viu? Bebam água e até a próxima. Tchau, tchau.